E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Aqui quem fala é Jonathan Lima e vamos de resenha de livros. E dessa vez, assim como eu falei no meu último livro, minha última resenha de 1984, o livro da vez vai ser O Sete Maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins, né? E aqui a gente vai falar bem detalhado de marido a marido, sobre toda a história dela. E no final tem aquele que você já sabe, né? Que eu vou dizer o que eu acho do livro na metade, no segundo bloco, e na terceira parte vou ler as minhas anotações durante a leitura, né? Estão preparados? Vamos lá. Evelyn Hugo foi uma atriz que fez muito sucesso nos anos 60. Ela nasceu em 1938 e a sua filha, que é a Coleman Cameron, ela morreu em 2016 de vítima de câncer de mama, certo? A Evelyn Hugo, ela é representada aqui no livro como uma mulher forte, ela é hiper famosa, ela é linda, sempre foi muito bonita e muito talentosa também. E nos dias atuais que o livro começa, tem uma revista em que trabalha uma jornalista chamada Monique, a chefe dela, que é a Frank, a chama numa conversa particular e diz que ela vai fazer uma entrevista com a Evelyn Hugo, e ela ficou espantada por causa que a Monique, ela era novata, ela não tinha muito prestígio ainda, ela sempre era levada para os papéis menos importantes, apesar de ter tido destaque, né, numa última edição, numa última reportagem que ela fez, que era sobre um grupo de suicídios assistidos, que é um grupo de pessoas que ajudam famílias que perderam alguém através dessa forma, pessoas que também estão em depressão, que estão pensando em fazer isso, certo? A Monique, ela tem 35 anos, já tem 10 anos de carreira como jornalista. E ela perdeu o pai dela quando ela tinha 8 anos, que ele era um fotógrafo e trabalhava mais com cinema, fotografia. Trabalhava em bastidores, fotografava personalidades, tudo mais. E também fotografava as cenas também do filme. Ele era um fotógrafo muito profissional. E às vezes até viajava para isso. Certo? Então, na empresa que ela trabalha, que é a Vivant, a Frank chama ela e diz que vai fazer essa entrevista com a Evelyn Hugo e que também tem que ter um ensaio de fotos com ela. Por quê? Porque a Evelyn Hugo, ela vai leiloar os vestidos dela, que vai dar milhões de dólares, para com esse dinheiro ajudar na causa de câncer de mama, que foi o motivo pelo qual a filha dela faleceu. Então ela quer ajudar as pessoas que sofrem, as mulheres que sofrem de câncer de mama. Então é para isso que ela está fazendo esse leilão de vestidos, e por causa desse leilão de vestidos vai acontecer essa entrevista. E quem foi que chamou a Monique? Foi o agente da Evelyn Hugo, que é o Thomas Woods, e que ele foi bem específico de que, através das palavras dele, né, que é as palavras da Evelyn, que ela foi bem específica, que se não fosse a Monique a ser a entrevistadora, ela não ia fazer nada. E assim ela vai até o apartamento da Evelyn. Ela é recepcionada pela Grace, que é a governanta da casa. E enfim, ela conhece a Evelyn Hugo, que é uma senhora de 79 anos, linda, charmosa, assim como as pessoas dizem, ela passa esse impacto de estrela, de quase que irreal, certo? Lembrando que Monique, ela tá muito machucada sentimentalmente por causa que o marido dela, o David, a deixou. Segundo ele, alegando que eles estavam com divergências de opiniões, porque ele se mudou para São Francisco, que ela nem quis ir, pois ela quis continuar em Nova York, por causa que ela acreditava que tinha mais chances de conseguir uma boa carreira lá, certo? E quando começa a entrevista, a Evelyn, ela revela que não é sobre os vestidos que ela está ali, que ela chamou a Monique. Ela revela que o objetivo dela é que a Monique faça um livro biográfico, contando tudo sobre a vida de Evelyn, que ela está totalmente aberta a qualquer pergunta que ela faça. E que ela tinha lido o artigo dela do suicídio assistido, né, que ela fez, e sobre
o direito de morrer e a forma como aqui ela tocou nesse assunto polêmico e sensível e agradou muito. E ela quer esse tipo de escrita na biografia dela, direta, crua, sem nuances nenhuma, sem passar pano nem nada. E o que chama a atenção, ela prontamente aceita, porém ela tenta num acordo que ela só pode publicar o livro quando a Evelyn morrer, enquanto estivesse viva não. No começo ela fica meio, Monique fica meio pensativa, mas como eu não vim aqui para ser dos vestidos, eu vou falar sobre, vou fazer uma biografia sua, mas eu tenho que entregar, e tem que ser em segredo, e tenho que entregar algo para a revista, para a Vivant, né? Porque a minha chefe, a Frank, ela quer alguma coisa. E no começo ela não fala muito sobre esse assunto, deixa passar por baixo. E ela diz que quando ela morresse, ela poderia ir atrás de uma editora e vender a ideia. Ela disse que no mínimo, em média, ela ia conseguir uns 12 milhões de dólares para poder, com essa biografia, né? Tinha um acordo. Monique fica suspeita de por que ela está fazendo isso com ela, por que ela está fazendo isso de boa vontade por ela. E a Evelyn, ela se recusa a falar e diz apenas que no final entenderia. Então ela deixa um pouco um mistériozinho de por que no final entenderia. No final ela ia ver que a Evelyn não era tão boa assim. Só que eu nem dei muita bola para isso, sabe? Porque a história em si ela é muito boa, as reviravoltas que acontecem é incrível. Então ela já nos deixa no começo do livro claro que tem um mistério se revelado no final. Mas que eu nem dei bola para isso, mas, mano, o mistério revelado é incrível. Então, ela vai para casa e na segunda-feira ela retorna, certo? Está determinada a fazer o que tem que fazer. Nesse meio tempo, ela é chateada com o ex dela, o David, que tinha levado a amnesia deles também. Ela tem contato com dela com a mãe, contato muito bom até. E ela é filha de uma, pelo que eu falo, uma mãe branca e um pai negro. O pai dela foi que faleceu, morreu quando ela tinha um turno, morreu de acidente de carro. É que a gente sabe logo de imediato que aos 14 anos a Evelyn conseguiu um contato com Ernie Dias para Hollywood, né? E porque ele ia trabalhar na parte de instalação lá nos estúdios de Hollywood. Foi o pontapé para tudo isso. E toda essa história dela. Porque ela era muito pobre. A mãe faleceu quando ela era criança. Ela vivia com o pai que agredia muito ela e que era ruim com ela. E ela vivia uma vida muito pobre. E ela se tornou uma moça muito bonita. Logo cedo. E que ela disse que ela tinha, né? Assim, os seios muito grandes e que chamava a atenção dos homens. E ela começou a usar da beleza dela como espelho de portas. Mas a Evelyn não é apenas um corpo, um rosto bonito também. Ela é uma mulher de muita inteligência e personalidade. Uma mulher de pensamentos rápidos. Que ela sabe que há oportunidades de sair de situações complicadas, inventando histórias e saídas de formas incríveis. Certo? E ela diz abertamente que ela manipula as pessoas sem as pessoas saberem. Quando o Nick volta para o apartamento, ela faz uma conversa prévia com a Evelyn Hugo. Ela faz uma pergunta de quem era o grande amor, o verdadeiro amor mesmo de Evelyn Hugo dentro desses 7 maridos que ela teve e no momento ela se mantém em cima. E conversando um pouco com a Evelyn, ela vê que pela primeira vez de que o problema que ela está sentindo em relação à separação com o David não é por causa simplesmente que ele a abandonou e foi embora. É que o que está mais pesando para Monique é que ela fracassou no casamento que ela não queria fracassar. Certo? E ela fala lá alguma coisa em relação a isso por causa de que a Monique ela é mestiça. Certo? E ela dá um tipo de importância que para mim ficou um pouco vago para mim, mas só que no livro fala bastante bem sobre isso. De que ela dá importância pelo fato de o David ser um branco, um homem branco.
E pelo que parece, essa parte dele ser um homem branco, não ter se mantido interessado com ela, pode ter pesado um pouco mais na reação que ela tem atualmente. Ernie Dias, que foi em 30 de janeiro de 1953. Ela soube por uma amiga que ele ia trabalhar em Hollywood, então ela vai na casa dessa amiga, nesse conjunto de apartamentos, quer dizer, e ela bate, em vez de bater na porta do quarto da amiga, ela bate na porta dele e rapidamente se interessa por ela. Ela consegue convencer ele a levá-la para Hollywood junto e ela se casa com ele. O pai autoriza mais e assim eles vão juntos. E quando ela começa a trabalhar em ser notada e ter um papel de atriz. E a Evelyn, ela trabalhou como garçonete, mas não diretamente. Ela começou a frequentar os lugares onde os artistas iam. Ela ia num café onde os artistas costumavam ir, então ela queria estar nos pontos em que eles estavam para ser notada. Só que ao invés dela ser notada pelos artistas, ela foi notada pelo dono do café. Ele disse que se ela quisesse se manter lá todos os dias por várias horas, tomando algo apenas por estar, que pelo menos anotasse os pedidos, né? E assim ela ficou trabalhando não diretamente como garçonete, mas sim. É quando ela conhece o Harry Cameron, né? Que vai ser o grande precursor, o melhor amigo dela, que vai fazer o nome dela ser quem é, futuro, tão poderoso assim. Aí ela tem seu primeiro contrato com o estúdio da Sunset. E assim que ela consegue o contrato, ela desfaz e se divorcia do Ernie Dias. Então vamos para o segundo casamento da Evelyn. O segundo casamento dela é com Don Edler. Eles se conheceram numa uma festa chamada Mocambo, e ela queria fazer o filme Mulherzinha, porque ela que estava sendo como aposta que seria um filme muito bem aceito, muito bem visto, e que ia dar muitos holofotes para ela. Mas acontece que com menos de 2 meses, aí ela pega e se casa com ele, e em menos de 2 meses de casamento ele começa a agredir. E ele é um verdadeiro babaca com ela, de que ele agredia por diversas vezes, por motivos bestas, e depois ele se sentia triste por isso, arrependido, mas depois fazia de novo, e ela não queria que ninguém soubesse, ele também não, aí ela escondia com maquiagem, às vezes com roupas a mais, porque o Dilly é um ator muito famoso, ela casou com ele pensando nisso, porém, ele era um cara que acendeu uma paixão muito grande dela. Mas por isso afetou algumas coisas, né, dizendo ela, o fato de que ela tinha um amor por ele, sim. Fora os fatos de interesse que ela tinha para com ele, né. Ela era jovem, muito bonita, estava tomando destaque na mídia, e ele era um ator já famoso, consagrado, conhecido, que ajudou também ela a se erguer mais ainda. Mas ela estava presa nesse casamento, em que ambos não podiam se desvencilhar, porque eles iam sair perdendo. Naquela época a imagem era muito mais importante que hoje em dia, e naquela época ainda se conseguia manipular as revistas com dinheiro, tipo na década de 50, né? Antes de chegar na década de 60. E uma das revoltas dele, por causa que quando ela se casou com ele, ela não mudou o nome dela para Adler. Ela mudou oficialmente cartório para Hugo. As pessoas às vezes tiravam sarro disso dele. E começou a pressionar também ele pelo fato de que ele não tinha filhos. De que começaram a jogar de que ele queria, o que era a verdade. Ele queria filhos com ela e ela não queria por causa que isso atrapalharia a carreira dela. Ela era muito jovem ainda. Só que as pessoas começaram a notar isso e começaram a endemonizar ela, de que ela não queria filhos e famílias, enquanto o coitadinho do Dom queria um filho, uma família e a esposa não. Mas acontece que ela não tinha conseguido ainda o filme de Mulherzinha, mas fizeram um filme pelo último dia que eles levaram indicação ao Oscar. Foi quando ela começou a ser notada mais ainda. Aí aparece na história Célia Jane. Foi quando, enfim, o filme Mulherzinha vai sair, né? E elas vão atuar juntas. Esse filme é de Beth Morgan.
Aqui a parte que a gente fica sabendo o nome dos pais da Monique, porque algumas vezes a história sai do passado da Evelyn e volta pro presente na entrevista, né? Mas não é todas as vezes assim não. Umas vezes bem poucas, até bem nada muito exagerado. Descobre que os pais da Monique é o James, que é o que morreu, e a mãe é a Angela. A Evelyn tem uma dita amiga atriz que é a Ruby Rayleigh, que é muito falsa. Aí depois, uma situaçãozinha, que eu não vou dizer agora o que é, eles tinham uma situaçãozinha que os dois brigam e tudo mais, aí o Cameron tem que salvar ela, o Don decide se separar da Evelyn, mas tipo, que dando calando a boca dela, ele deixou para ela a casa que ele morava, deixou metade do dinheiro dele para ela e não pegou um centavo do dela. O que deixou ela bastante rica, mais do que ela já era, mas que praticamente em troca não falasse nada sobre as agressões que ela tinha sofrido. Porém, ela já sabia de que o Don ia mexer os pauzinhos para poder ferrar a carreira da Evelyn, que é o que ele fez. Quando ela tem o terceiro casamento, que é o Mick Weaver, que é um cantor que já tinha dito que gostava dela numa entrevista, sabe? Então, o casamento de relâmpago, em que ela armou literalmente casar com ele, levando ele para Las Vegas, ela fez todos os que foram necessários para poder casar com ele, e assim conseguiu casar. Porque no dia seguinte, ele meio que abriu os olhos, e aquela fantasia de Evelyn que ele tinha, ele caiu, mas ele tinha problemas de que ele está no controle, de que é uma pessoa que descarta as outras, faz de tudo para conquistar, mas na hora que descarta automaticamente, gosta de dizer que é um sociopata. Aí no dia seguinte se separam. Mas que foi importante para ela, para a carreira dela, porque nesse momento ela começa a ter um caso com a Célia. E as pessoas estavam começando a falar muito sobre isso, de que elas deveriam juntas e tudo mais. E ela fez esse casamento com ele para poder tirar esse foco dessa história. Só que ela acaba transando com ele, a Célia fica sabendo e resolve ir embora. E nessa parte a gente já está sabendo na entrevista que a Evelyn ela conta para a Monique de que a Célia foi o grande amor da vida dela. Só que depois desse caso que ela teve com esse homem, em pouco mais de 2 semanas ela descobriu que ela estava grávida dele, e ela decide interromper a gestação logo em seguida. E assim ela faz. E um pouco antes disso daí, o que vai ressaltar é que quando ela estava em decadência na carreira dela, ela consegue voltar aos holofotes, um filme com o francês, que eu não consigo dizer o nome, eu vou deixar aqui na tela escrito o nome do filme, que esse filme faz com que ela volte a carreira dela internacionalmente e fique mais famosa do que ela era antes, porque ela foi realmente detalhe dos estúdios, não conseguiu ferrar a imagem dela, então ela teve que impedindo que ela conseguisse papéis importantes, eu fosse chamada e tudo mais. E nessa hora da entrevista também, né, a Evelyn concorda com a Monique de que ela publicou uma coisinha na edição de junho, para poder ela não sair sem nada, para não mostrar a Franklin, né? Porque até então a Evelyn não tinha disse que tudo que fosse falado ali, que ficasse apenas do livro, e que o que a Franklin fosse pensar, que é da revista, né? Ela não interessava para ela, só que as coisas não funcionam assim, né? E a Monique não queria perder o emprego, não queria ficar mal falada, queimada no meio jornalístico. Então ela consegue convencer a Evelyn para fazer pelo menos esse acordo. E nessa época o chefe da Sunset era o Ari Sullivan, né? Foi o Don, como o Don era o queridinho dele, né? O Don conversava com o Ari sempre tratava a Evelyn em tudo. Após a briga da Evelyn com a Célia, ficaram sem se falar por 5 anos. Agora vamos pro quarto marido da Evelyn, eu vi. Foi o Raynor, que é o Conde Brodsky. Eles têm mais um casamento de interesse por causa que eles vão lançar um filme juntos, e para que as pessoas vejam esse filme, mais bilheteria elas vêm se casar com ele. Ele era um homem muito bonito, um ator
queridinho da época também. Então o casamento deles é por interesse apenas, e nem no quarto, e no mesmo quarto eles ficam juntos, e eles não têm nenhum tipo de relação, certo? Todo esse caso, o filme sai, é um sucesso de bilheteria gigantesco. Então o plano dela deu certo nessa parte aí também. Ela contrata uma empregada cubana, que é a Luisa Jimenez, que vai passar uma boa parte da vida dela juntas das duas, né? Então a Luisa vai trabalhar para a Evelyn. Lembra da amiga dela, Ruby Rulli? Ruby Rulli. Ela se casa com Dom, que é o ex-marido da Evelyn. Mas depois, nesse período aqui do livro, a Júlia se separa do Dom. Aí o Dom fica solteiro novamente. E as mesmas coisas que ela sofreu, que a Evelyn sofreu, a Júlia também sofreu. Elas conversam futuramente sobre isso. Que tem essa questão que você sabia que o Dom era um galinha, só esse nome safado. Mas ela não sabia que ele era um agressor. E foi nessa parte de que ela queria que a Evelyn tivesse contado para ela, né? Que ela não sabia, e foi isso pesou muito para ela, mais do que o fato dele ser um homem safado, sabe? Passa-se quase 2 anos, o Ray se apaixona pela Joy Nathan, tem uma filha juntos, que é Violet Nathan. Essa Joy, ele já teve um caso com ela antes, ele foi muito babaca com ela. E depois de uns anos, ele foi aquele tipo de cara que foi na consciência e viu que essa pessoa que ele machucou muito era importante para ele. Então, ele decide conversa com a Evelyn e fala sobre a separação. Eles tinham mais um filme para lançarem, só que ele tinha prometido para Joy de que antes do Ben nascer já estaria se casado com ela, e isso não ia bater o tempo junto com o filme, sabe? Então, mais uma vez, a Evelyn tem a brilhante ideia de fazer com que eles se separassem sem causar muito escândalo. É quando ela arranja o quinto marido dela, que é o próprio Harry Cameron. Então ela arma lá uma situação. Então ela consegue se separar do Reynor de uma forma que demonstra que os dois estavam traindo. Então se separa do Ray, o Ray casa-se com a Joy, e é quando a Evelyn casa com o Cameron. E aos 37 anos ela tem uma filha com o Harry, Connor Margot Cameron. Temos algumas polêmicas aí nessa parte. Sei lá, se casa com um jogador muito famoso lá nos Estados Unidos, que é o John Braverman. E o que vocês sabem depois é que esse casamento com ele é uma farsa também, é um casamento de fachada, por manter as aparências. E que esse John tá tendo caso com o Harry. E lembrando que a Célia também, ela ganhou essa estatueta quando eles estavam juntos na primeira vez. Aí depois ela volta a se falar, a Célia e a Evelyn. Aí ficam praticamente os 4 morando juntos, a Célia com a Evelyn, que é o casal real, e o Harry com o John. Então, para quem olha de fora, pensa que são 2 casais héteros amigos. Na verdade, não. Não é bem assim que funciona. A Evelyn, ela continua com medo receosa de mostrar ao mundo que ela e a Célia se gostam, porque é uma época diferente, que na década de 70, certo? E ela consegue um papel num filme muito importante. Só que pelo engraçado dessa parte é que quem o ator que vai contracenar com ela é o Dom, que é o marido dela. E ela aceita o papel, ela conversa com a Célia é de boa. Nessa parte o Dom já está um pouco mudado. Ele está extremamente arrependido do que ele fez com ela e com a Ruby, né? E nesse filme tem uma cena de sexo quase explícito, e que também faz com que o filme seja muito, muito, muito bem aclamado, e que pela primeira vez a Evelyn consiga uma estatueta do Oscar para ela.
Só que ela não conversa com. Quando ela descobre que tem que fazer essa cena de sexo, que o diretor, produtor, deu essa ideia pra ela, né? Ela aceita automaticamente, praticamente, né? Só que sem consultar ninguém. Aí depois que ela faz a cena, que ela vai falar pra Célia de que deu ocorrido. E a Célia fica puta e resolve ir embora de novo. Depende da primeira vez nessa parte aqui, a Evelyn já chama a Célia, vai atrás, chora, pede não saber nada muda. Ela vai embora mesmo e fica um ano sem se falar de novo. E aconteceu? O John, que é o marido portiço da Célia, que tem caso com o Harry, ele morre taquícardico aos 50 anos. Depois a Célia fica mal. Mas eles não se falam ainda. E as notícias mostram que a Célia está tendo uma amizade com Joe Marker. A Evelyn sabe que ela tem uma amizade, né? Que deve ser algum caso dela. E a Célia ganha mais um Oscar de atriz coadjuvante por Tudo por Nós, de May Girard. E as duas ficam assim. A Evelyn sofrendo muito pela ausência da Célia e a Célia pela ausência da Evelyn também, porque dessa vez a Evelyn ela vai atrás, mesmo ela liga, ela procura, porém a Célia mostra indiferente. Que é o diretor May Girard. Quem ganhou o Oscar foi o filme que a Evelyn ganhou o Oscar foi o filme Tudo por Nós, de May Girard. E esse May Girard vai virar o sexto marido dela, que ela acaba dando seu charme para ele. Ela sabe que ele gosta muito dela, né? E que ele dá para ver nos olhos de que ele é louco por ela. Então eles resolvem se casar. Se casam, mas para se casar com ele tem que separar do Cameron primeiro, né? O Cameron ele tá bastante abalado ainda pela morte de John. E eles conversam com um acordo sem nenhum problema de essa separação, mas continuam na amizade, tanto que tem uma filha juntos, né? Mas o que se descobre? Após ter casado com ele, não há muito tempo, ela descobre que na verdade, no dia seguinte do casamento, esse May, apesar da Evelyn ser linda e tudo mais, não é só da beleza dela que ele tá ou, sei lá, não ofereço lá o dinheiro, não. Ele é apaixonado pela atriz Evelyn, pelo glamour dela. Então, quando ele percebe logicamente que ela é uma humana, ele perde o encanto. Então, toda a expressão dele, o sorriso que ele dá quando de coisas que envolvem ela, não é pela pessoa Evelyn, é pela atriz Evelyn. Então, ela acaba tendo um casamento morno. E ele foi um homem que despertou interesse nela há muito tempo adormecido. Então ela mesma disse que a segunda vez que ela se casa, a princípio por paixão, e nas duas vezes são super ruins. No caso dela com o Harry que é amigo dela. Eles se amam como amigos. Então o casamento não vai pra frente. É quando ela está tendo contato com a Célia. Quando a Evelyn ganhou o Oscar, ela deixou um recadinho pra Célia. A Célia ganhou o Oscar também depois e deixou um recadinho pra ela também. E meio que indireto. E quando elas se reencontram, ela se separa do May. E é quando a Célia tem a brilhante ideia de fazer com que a Evelyn se case com o seu irmão mais velho, que é o Robert Jameson, para quando a Célia morresse, ela pudesse dar legalmente para Evelyn toda a sua fortuna e seus. É isso. É tudo certo. Vou falar agora na segunda parte, vou tentar ser mais resumido. Eu curti do que achei sobre o livro. O Sete Maridos de Evelyn Hugo é um livro incrível. Eu li o primeiro livro da Taylor, foi David Jones, que é
David Jones e The Six foi um livro incrível também. Mas Evelyn Hugo é sensacional. A forma como a entrevista ocorre é muito natural. A história de vida da Evelyn Hugo é incrível. E, como eu falei, assim como no David Jones e The Six, a gente sabe dos bastidores detalhados de uma formação de uma banda de rock, como é que ela funciona. Aqui a gente já descobre, a gente já vê o lado bem oculto, bem secreto do cinema, de como funcionam as contratações, os atores, e como é que funciona a academia, e toda essa informação que a gente descobre no livro é muito interessante. Os personagens são incríveis. A Evelyn, ela é incrível, ela é inteligente, e ela é uma pessoa muito direta. O amor que ela tem aqui pela Célia, o amor dela juntas é um amor muito orgânico, bonito, natural. É um livro incrível. Vale a pena muito vocês lerem, dê essa chance para ele. E é um livro histórico, como pode dizer, a gente fica lendo, a gente acredita que esse livro ele é real, que essas pessoas existiram. Isso todo mundo fala, mas não tem como fugir disso. A Taylor escreve muito bem. A ideia que passa é que depois essas pessoas existiram. E tão bem escrito que é. Mas não, vai fictícios, né? Mas de vidas que com certeza foram espelhadas nas outras vidas normais, atuais, tem por aí. E o que eu deixo muito mais claro aqui nesse livro, eu acho que isso acontece no dia a dia de vários outros atores, é a forma, é o que eles precisam fazer para conseguir certos papéis, na derrubada, a passada de perna que tem um contra o outro, e todos esses entrelaços tem. Isso fica muito claro aqui no livro, né? E que pensando assim, isso acontece no mundo real também. Com certeza deve sim, né? Não só lá fora, como aqui também. Para que só não fica sabendo. Então, de tudo, é um livro que, nossa, esse é um livro que eu nunca falei isso aqui no canal. É um livro que eu leria novamente. É um livro que eu leria novamente e com certeza, com certeza, com certeza. E os fatos históricos aqui, tanto que eu disse para vocês, que tudo é datado, tudo tem nome de quem foi, quando foi, com que idade era, tudo isso traz mais veracidade para a história, sabe? Sobre a Monique, por exemplo, a Monique, como foi para você início da resenha, a Eva deixa claro que ela tem algo para revelar para Monique no final da entrevista, que vai dizer muito sobre a Evelyn, que a Evelyn não é essa pessoa tão maravilhosa que, né, que a Monique possa achar, que as pessoas acham. Tanto que durante a entrevista, a Monique vai descobrindo mais sobre a Evelyn e vai cada vez mais se apaixonando pela Evelyn, né? Assim como nós também. Como eu falei, eu não dei importância do final para esse negócio que ela tinha para dizer. E justificaria o porquê que ela fez questão de chamar a Monique. Sei que tem algo ali, a Monique sabe que tem algo ali que está entre ela e a Evelyn, só que ela não faz ideia do que. Porque quando ela fala com a mãe, pergunta assim, o pai, ele já conheceu a Evelyn Hugo? A mãe disse que talvez de vista, mas não pessoalmente. E a mãe até manda uma caixa de fotos do pai, né? Eu estava esperando que ia ter essa caixa algo que apontasse que ele conhecia a Evelyn em alguma foto, talvez eles deu junto, mas não tem. Então, é um mistério que é deixado de lado, porque não existem pistas, não existe nada que ligue as duas mesmo, não tem. Então, no final, quando a Evelyn revela qual é o segredo que ela está guardando, nossa, é incrível. Eu não estava esperando de jeito nenhum. Quando ela começa a revelar, eu comecei a achar que tinha uma ligação do tal de Nick, que é um motorista lá que quando vocês lerem, vocês vão saber o motorista da Evelyn. Que ela ajuda a se tornar ator depois de um acordo que ela faz com ele. Eu comecei a achar que tinha algo a ver com esse Nick, mas não. Assim, eu não estava esperando por esse final. Não estava esperando mesmo. Além do seu nível incrível, tem um final maravilhoso de dar uma reviravolta assim que você não espera. Não espera mesmo. Você não espera, você nem pensa sobre o seu final.
É quando ele vem, ele, pum, é o soco na nossa cara. Agora, para terminar aqui o nosso vídeo, vou fazer a nossa terceira parte, que eu vou ler as anotações, certo? Que é basicamente o que eu falei que ia fazer na resenha. Como disse, a filha da Evelyn Hugo, ela morreu em 2016, vítima de câncer de mama. A Evelyn Hugo nasceu em 1938, certo? Eu vou dizer aqui. Sobre a separação da... O David tenta voltar para Monique. Tem um arrependimento também. Só que ela não aceita. Ela diz pra ele ir embora. Que ela não vai aceitar ele. Que é muito bom para ela, né? Gosto de uma coisa que eu anotei. Uma frase aqui sobre o segundo casamento dela, que é o do Dom Adler, né? Dom só era gentil quando estava feliz. E só estava feliz quando estava por cima. Então ele tinha que estar ganhando dinheiro, ele tinha que estar dando ingressos, ele tinha que estar sendo premiado, né? Às vezes te conta pessoas assim. Eu sei muito bem disso, que tem gente que só consegue ser feliz quando está ganhando. E quando está perdendo, ela muda de humor. Tem gente que não consegue sustentar a felicidade sem estar perdendo. No caso do Dom, não é apenas a felicidade que ficava pouco para ele, por isso. Ficava agressivo também. O que é ruim, duplamente falando. Aí a primeira indicação deles de Oscar foi pelo time Pelo Último Dia. O estúdio Sunset é o primeiro estúdio dela, né? Como eu falei pra vocês. A Monique perde aos pais aos 8 anos. O chefe da Sunset, como foi vocês, era o Ari Sullivan. Falei que o Dom Adler de noivo com a falsa da Ruby Riley. O que fala aqui, ó? Então anotei aqui. A Célia ganhou o Oscar por Mulherzinha e Nossas Tropas, foi em 1970 como melhor atriz. E Lady Macbeth, em 1987, ela ganhou como melhor atriz coadjuvante. Então a Célia ganhou 3 estatuetas, enquanto a Evelyn ganhou uma. E aqui a gente vê que a Evelyn Hugo morreu em 26 de março de 2017, aos 79 anos. Né? Como ela morreu, de que forma, vocês lendo vão saber. Então é isso. É o livro O Sétimo Livro de Evelyn Hugo, é um livro que vale muito a pena ler. Ele é incrível, é emocionante, ele é inteligente, ele é real, sabe? É isso que a Taylor, eu gosto muito dela, acho que ela está se tornando cada vez mais a minha escritora preferida, por causa que os livros dela são livros, entendeu? Eu dei 5 estrelas favoritas em um Scooby bonito, assim, sem pena nem dó. Vale muito a pena. Pena que nesse ano, o ruim desse ano aqui, de 2023, já fiquei sabendo, é de que ela não vai publicar nada, que ela publicou um livro atrás do outro, ela vai dar uma pausa. Então provavelmente essa vai sair livro novo dela ano que vem. E vou continuar lendo, trazendo uma vez por mês aqui o livro dela, né, até acabar, por enquanto, esperando que saia um novo. E se você curtiu o vídeo, gostou do que da resenha, das informações que eu trouxe para vocês aqui, curte, comenta e compartilha. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, considere se tornar um, tá bem? O próximo livro que eu vou ler aqui é O Hobbit, de Tolkien. Que eu acho que eu estou fazendo um grande projeto nesse livro, que destes livros eu quero ler todos do Tolkien. Então é a nova saga que eu estou trazendo aqui, é o livro do Tolkien, que muita gente gosta muito das resenhas. É um livro interessante, cada vídeo que eu assisto sobre ele, sobre os personagens, é muito interessante, o mundo é rico, os personagens são ricos. Então eu vou começar pelo Hobbit, depois vou para o Silmarillion, com certeza, e depois vir para o Senhor dos Anéis, os 3 livros. Então é isso, até o próximo vídeo. Lembrando que tem aqui na agenda os dias, que cada dia tem o que da programação, tá bom?
E todos com Deus, até a próxima e tchau.